Caramba, meu. Agora sim, vamos continuar aqui. Pô, mais pra cá. E fechou as redes sociais do próprio Daniel Mastral. Coisa que o próprio mãe dele. Então eu estou falando de Daiane Wish. Essa mulher é essa atual esposa de Daniel Mastral. É ela, né? Que apareceu agora na internet. Não sei se foi a velório. Simplesmente sumiu das redes sociais. Simplesmente a sua própria mãe também sumiu das redes sociais. Porque quando o Mastral teve esse desfecho, quando aconteceu o que aconteceu com o Mastral, e que vieram me noticiar da morte do mesmo, eu falei, isso é mentira, não é possível. E obviamente, depois que eu mandei as mensagens pra ele e ele não respondeu, tá até aqui. Daqui a pouco eu pego pra vocês. Eu fui atrás dessa Daiane Wish, dessa esposa do Daniel Mastral. Essa aí que a gente e fui viu. atrás da Marta, que é a mãe dele. A mãe dela, né? A Marta Wish. E descobri que a mãe dessa Daiane, a Marta, ela inclusive já tinha ido a podcasts também, como a Rádio Mundial. Também era uma terapeuta holística, mística, acho que da Umbanda, espírita, se não me engano, né? E a mesma não me respondeu. Então eu fui procurar a filha, que era essa Daiane Wish, que também não me respondeu, simplesmente sumiu. Assim, depois que o caso do Mastral veio à tona, essa mulher desapareceu. E fechou as redes sociais do próprio Daniel Mastral. Coisa que o próprio Daniel, quando a gente se encontrou e passou o dia inteiro juntos, ele falou assim, olha, eu gostaria muito que preservassem as minhas redes sociais. Eu não confio hoje em quem está administrando as minhas redes. Eu gostaria de manter o meu acervo vivo. E pro meu espanto, as redes sociais do Mastral tinham sido derrubadas. Então, é dessa mulher que eu vou falar hoje, dessa Daiane Wish, que se levantou agora na internet. Inclusive, já começou a dar entrevista para vários sites de fofoca, como o próprio Metrópolis, que eu estou processando, porque é um site, um portal de notícias difamatório, de péssima credibilidade, né? Estão respondendo processo a mim. Inclusive vieram me perguntar algumas coisas, eu falei, olha, com vocês eu só falo ao vivo. Não falo porque vocês editam matéria, vocês são ridículos, né? Bom, enfim, é sobre ela que eu vou falar hoje. Não gostaria de estar aqui hoje, não gostaria mesmo, porque eu tive que abandonar minha família mais cedo. O editor aqui do programa, que é o Vitão, teve que abandonar a família dele mais cedo. Nós não queríamos estar aqui hoje transmitindo essa live, mas nós tivemos essa ação, né? Nós tivemos essa ideia porque não tem condições da gente ficar ouvindo mentiras a meu respeito e a mentiras do próprio Daniel Mastral. Os fãs também, né? Então não tem condições, né? Muita gente falou assim, respeita a viúva, mas a viúva não se respeitou. Respeita o luto da viúva, mas a viúva não tá respeitando o luto dela. Ela tá falando mentiras sobre o Daniel Mastral nas redes, tá falando mentiras a meu respeito. Que viúva que é essa? Que luto que é esse? Que na primeira oportunidade vem com a maior cara lavada nas redes sociais, nem chorou pelo Daniel. Não que isso signifique alguma coisa também, mas não esboçou o mínimo de reação, de sentimento. Que viúva é essa? Que não fala direito, não apresenta um laudo da polícia. Mano. Uma hora falam que o Daniel tava com uma arma, outra hora fala que tava com outra. Eu fui o último que viu o Daniel. Eu fui o último que atirei com ele do meu lado. Eu falei no vídeo passado, que também tá aí no canal, né? Então, que mulher é essa? Que não dá explicações pros seguidores, pros fãs. Simplesmente aparece, me detona nas redes sem me conhecer. Sendo que o próprio Daniel veio me conhecer, fez questão de me conhecer, fez questão de agendar podcasts comigo, mandou áudio de 7 minutos chorando, me tratando como filho, pro Raul, que é um amigo nosso em comum, que é o dono do podcast Raul Ferreira Neto. Era o primeiro que a gente ia no meu, depois ia no do Raul. Eu vou colocar hoje na descrição desse vídeo todas as informações sobre essa Daiane Wish. Aliás, todas as informações e todos os áudios e textos que eu tive com o Mastral da nossa conversa. Dá uma olhada, tava então, no ar lá. Eu falei que eu ia deixar na nossa plataforma fechada, né, da nossa fraternidade, mas eu não vou deixar, porque essa Daiane Wish, o Wish, sei lá qual que é o nome dessa então, isso faria esposa, sentido. Né? Suposta, eu digo assim, gente, porque pra mim, esposa... Se ele descobre que ela traiu ele, mano, aí já é desconfiar do filho, aí, puta, ou ele fez o DNA do filho, aí isso explicaria.
Ele foi bonzinho. Não falei. é ir no cartório e assinar um papel, não é aparecer Israel. na igreja do lado do cara. Mas sei lá. Isso muito pra mim pirata, qualquer uma faz, né? Então, eu vou deixar na descrição, aqui já mandei até pro Vitão, pra ele colocar aí na descrição desse vídeo a pasta onde vocês vão ter acesso com tudo que eu falei com o Mastral, as ordens, os nomes, as seitas, os áudios de 15 minutos que a gente trocava. Tá tudo aí pra vocês. Tudo aí na descrição desse vídeo. Tá? Então, começando a nossa live agora, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Desculpa aqui falar tanta coisa, eu tô indignado com essa pessoa, né? É verdade, né, Enfim, também. de vir à tona agora, falando uma série de mentiras. Então, vamos nos organizar agora. Acho que o pessoal já entrou o pessoal do Círculo, entrou os seguidores do Mastral. Vamos começar a nossa live, então. Bom, da última vez que eu vi o Mastral mas até na aí, lanchonete, trampo que é a dele. New York Café, lá em Alphaville, que a Daiane West falou que ele não chorou, que isso é mentira, invenção minha. Então já tô dando o endereço pra vocês. Puxem as câmeras, peçam para o estabelecimento. Vocês que são seguidores do Daniel Mastral, peçam as imagens. Eu tô cedendo pra vocês, na descrição aqui desse vídeo, as nossas conversas completas. Depois eu vou clicar lá pra ver. Os áudios, os textos, as imagens. Vocês vão saber de tudo. Vão saber quais são as ordens, vão saber os nossos planos, vão saber tudo aquilo que a gente ia fazer, né, de expor. Então peçam as imagens. A lanchonete New York Café, que fica na entrada de Barueri, de Alphaville, peçam. Vão lá e peçam as imagens das câmeras. Fala, nós seguimos uma pessoa que se encontrou com outra pessoa aí dentro e nós queremos ver as câmeras pra ver o nível de sintonia. Vocês vão ver o quanto o Daniel chorou, porra. Vocês vão ver ele pegando minha mão, ele me abraçando. Ele estava visivelmente abalado e visivelmente desencorajado a falar qualquer coisa pra essa mulher atual dele. Por isso que ele veio conversar comigo. Vocês vão ver num trecho da conversa aí que eu vou disponibilizar pra vocês do YouTube, que ele falava, você é o único que eu tenho. Você é o único que eu confio. Vocês vão ver. Eu vou mostrar até o print pra vocês. Então, retomando, a gente se encontrou na lanchonete, passou um dia juntos. Eu já falei sobre isso no meu vídeo agora, né, no vídeo de cima aí do meu feed aqui do YouTube. Vocês podem assistir o vídeo na íntegra. Nós depois fomos atirar, nós fomos conversar como dois cavaleiros, o que a gente ia fazer na internet, né? Como que a gente ia trabalhar nos podcasts. O Daniel fez stories no Instagram dele comigo, que eu não consegui recuperar, porque essa Daiane West apagou. Então essa Daiane West derrubou o perfil do Mastral e simplesmente sumiu com os stories que eu estava com ele. Ele gravou muito mais coisa, nossa, do que eu. Eu gravei um vídeo ou outro. Ele tinha gravado muito mais material. Ele tava dando as explicações dele do porquê que a gente se encontrou. Pro Mastral a gente se encontrou porque Deus tinha um propósito na nossa vida. Porque Deus estava usando e unindo duas almas importantíssimas para poder iluminar esse mundo. Mas é claro que Deus permite o livre-arbítrio, né? O propósito de Deus pra mim e pro Daniel era poder revelar muita coisa pra vocês, coisa que eu presenciei, coisa que ele presenciou, unir os nossos conhecimentos e trazer muitas revelações, muita luz. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Deus não interfere nisso. Deus deixa que cada um siga para suas escolhas, pro seu destino. E ele teve esse desfecho. Que eu acredito que não foi suicídio, estou deixando claro de novo, que pra mim foi feito de forma coercitiva, obrigaram ele a fazer tal ato, mediante todas as pressões psicológicas que ele já vinha sofrendo, e essa Daiane West, essa esposa atual do Mastral, ainda tratou ele nas redes como se ele fosse um maníaco depressivo. Uma vez... Falou, não, ele se suicidou mesmo, ele já tava... Enfim, uma narrativa que o próprio Mastral falou em vídeo, antes de morrer, que se ele morresse, não era pra acreditar em suicídio. A primeira hipótese que deveria ser descartada era o suicídio. Ele falou antes. Completou, na quarta-feira agora, uma semana que eu vi ele. Assim, ele falou exatamente isso pra mim também. Ao longo das horas que nós conversamos juntos, em nenhum momento o Daniel Mastral falou de forma excessiva dessa Daiane West, dessa esposa dele da internet. Em nenhum momento. Se ele falou, foi por algo de 30 segundos, ele só mencionou em alguma situação ali, né, e não deu foco nela. O Mastral chamava a esposa dele, vocês vão ver na minha conversa do WhatsApp, o Mastral chamava a esposa dele de Isabela Mastral. Sempre que ele falava, há 3 anos morreu a minha esposa, ele não falava minha ex-esposa. Compartilha essa live agora. Façam essa gentileza pra mim. Compartilhem essa live agora. Tô compartilhando, vai dar strike, viu? Tirem, mandem pra todos os grupos que vocês conhecerem. Mandem pra igreja de vocês, pra onde vocês quiserem. Eu vou pegar aqui, exatamente o momento. Olha aqui, ó. Então você vai conseguir aproximar aqui, talvez? Coloco aqui na câmera. Eu vou ler primeiro pro pessoal. Gratidão, meu irmão, de todo o coração. Tem dias escuros em nossas vidas, todos temos. Saudades do sorriso que não vejo mais, do abraço apertado que não posso mais abraçar e da voz que não ouço mais. Sinto falta do meu amigo, quero o filho dele, do meu filho. Esses dias estão mais difíceis, porque o Mastral sempre tinha dias difíceis, e eu ia lá, dava uma palavra de conforto e ele reanimava. Mas tudo passa, né? No dia 30, completará 3 anos que a minha esposa partiu. Veja o que o Daniel Mastral falou pra mim antes de morrer. Eu fui a última pessoa que falou com ele. Não adianta vocês verem podcast, verem notícia de Metrópolis. Isso é tudo página esquerdista que vai tratar o cara como um louco. Isso é tudo página da esquerda. Tudo página comprometida. Essa ex-esposa também, aliás, essa esposa dele atual, né, tem pautas progressistas. Se vocês pegarem alguns podcasts dela, dá pra ver que ela é comprometida com esse viés mais esquerdista. A terapeuta holística, a bruxinha, que ele casou agora. Vejam só, esses dias são mais difíceis, mas tudo passa. Dia 30, completará 3 anos que a minha esposa partiu também. Daniel,
a minha esposa partiu. Ele não fala que a Daiane é a esposa dele, ele fala minha esposa partiu. Ele não fala minha ex-esposa, minha ex-mulher. Pro Daniel Mastral, a esposa dele era Isabela Mastral. Há momentos que este mundo se torna muito vazio, sem cor, sem brilho. Tenho milhares de seguidores e amigos, mas você foi o único que teve sensibilidade de perceber o invisível aos olhos. Porque eu sempre brincava com ele sobre essa frase do Antoine de Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, né? Que o essencial é invisível aos olhos. Obrigado. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra quem quiser, pode tirar print aí. Vocês vão poder ter acesso. Eu vou colocar no Drive, né? Ele pôs no Drive, pôs na descrição. Vamos abrir já já. Será que mostrou? Boa tarde, Silvana. Pausa e depois tira um print. Então, essa mulher veio a público só pra destruir ainda mais o vínculo que eu fiz com ele, as promessas e as alianças que ele fez comigo e que eu fiz com ele. Essa mulher tá contando muita mentira na internet e eu preciso de vocês nesse momento, tanto pra continuar o legado dele, como também pra defender a memória dele, porque vão tratar ele como um suicida, que era justamente o que ele falou pra não fazerem. Aí, todas as informações que nós temos do incidente, né? Deus sabe, Deus vai ver, né, a pureza de cada um, mas é a simetria ali, o coração, mas entre a intenção e o que se faz tem muita coisa, e isso faz parte do nosso teatro, né, e essas são as formas com as quais a gente lida com o nosso coração, que às vezes sai contra o que a gente quer, e Jesus mergulhou nisso, sofreu isso, entendeu isso, foi vítima disso, para poder falar para Deus, ó, aquele tem o coração bom, mas ele se deixou fazer isso. Aquele, ó, o coração dele, o corpo que ele sofreu, de onde veio, ele tinha tudo para fazer aquilo errado, mas ele se segurou, ele foi bom. A gente também tem que olhar, né? As aparências ali contam também para Deus. A gente precisa contar para ele, ó, o coração era assim, mas olha o que ele se deixou parecer, olha o que ele se deixou ser. É importante a gente saber olhar uns para os outros, sabermos o que esperar, o que pensar e o que cada um ali fez contra a sua própria vontade, às vezes, por interesse ou por fraqueza. O coração é nobre muitas vezes, mas as pessoas se deixam participar da sujeira, da imundície, desde que tem um culpado ali, ó, para elas falarem, ele que me levou, ele que falou. E a gente tem que ficar de olho nisso, juntos, né? Acho que essa é a intenção. É do sacrifício de Cristo, né? O Daniel foi encontrado. Primeiro falam que com 3. Deus vê o coração e Deus é tão bom que ele vai sempre tentar ver o melhor, né? E a gente precisa de algum jeito também proteger Deus para que ele não seja vítima de si mesmo. Depois, que a sua ira não o deixe sozinho, como já aconteceu antes. Nós precisamos filtrar. O degradê das cores vão se filtrando até a centralidade. E esses filtros somos nós. Olha, eu já me senti assim, nem por isso fiz isso, tá? Eu já fiz isso também, já sofri isso, nem por isso me senti assim, ou me deixei ecoar o pior. Nós temos que juntos mostrarmos para Deus como a sanidade se reconhece, como nós merecemos estarmos ali, fazemos parte da obra, protegendo o acerto, porque erramos, conhecemos o erro. A gente tem que saber olhar uns para os outros e ver onde está o erro, onde está o acerto, que faz parte da obra isso, sabe? Jesus veio fazer isso, veio advogar por nós, veio o quê? O Messias é aquele que se torna, Deus se tornando homem, estando sujeito às emoções do corpo, às fraquezas do corpo, às necessidades do corpo, estando sujeito a isso, ele entende o porquê as pessoas se afastam de Deus. O que nos leva a fazer isso? Às vezes eu não posso dizer, mas você aí sofreu isso. E aí você vai falar, ó, eu entendo ele pode ter pensado assim, porque eu sofri isso também. O degradê conversando vai chegando no resumo central das cores que fortalecem a luz. E juntos um depende do outro, tudo é o mesmo corpo, né? Experimentos na cabeça. Como que uma pessoa se atira 3 vezes na cabeça? Eu fui o último que atirei com o Daniel. Eu fui o último. Não teve mais ninguém que encontrou ele depois. Eu fui o último que estava com ele no clube de tiro. O Daniel, ele acertava todos os alvos. Todos os alvos. E o Daniel usava Magnum. Parece que no local encontraram uma Taurus. Peraí, caralho. Também entende muito de arma, né? Mas normal também, no começo. Não tem nada a ver. A Taurus é uma fabricante, pô. Não tem nada a ver. Magnum é 357 Magnum, né? Tem a ver com calibre. Então, o Taurus faz pistola, faz revólver, faz tudo. Faz carabina, faz tudo. A Taurus é uma fabricante brasileira, inclusive. E vende mundialmente. O que mais vende arma pequena nos Estados Unidos hoje em dia é a Taurus. É uma fabricante brasileira.
Agora, a Magnum não tem nada a ver com a fabricante, né? Aí tem a ver com o calibre. Era uma Taurus 357 Magnum. Era isso. Eu tenho uma dessa, inclusive. Só diferente as polegadas do cano, mas é o mesmo calibre. Tem nada a ver aí uma coisa com a outra, no momento. Nessa questão, pelo menos. Mas tudo bem também. É normal se confundir. O pessoal chama de Taurus, chama de... Não era a arma que ele atirava. Ele não atirava de pistola, ele gostava de atirar de revólver. Mas não tem nada a ver. A Taurus faz pistola e faz revólver. Bom, enfim, depois saiu a notícia dos ferimentos, depois não era mais 3 ferimentos, era um só. Aí usaram a palavra tiro, aí depois surgiu toda aquela questão do... Esse negócio de ferimento ser um só ou 3 também é estranho isso aí, caramba. Peraí. Isso muda tudo. Se for um ferimento ou 3, muda tudo. Tem que ver isso. Velório, que estão me falando que essa Daiane, essa esposa dele, nem foi no velório, diga-se de passagem. Cadê ela no velório? Cadê uma filmagem, uma foto do velório? Porque ele era uma pessoa pública. Se eu morro hoje, por exemplo... Bom, ela não ir no velório também, isso é absurdo, cara. Tem que averiguar. Se ela não foi no velório, vocês vão ficar com a pulga atrás da orelha também. A Raquel sabe que a primeira coisa que ela tem que fazer é filmar o meu velório pros meus seguidores, pros meus adeptos. Eu tenho uma fraternidade. Né? Como o Daniel também tinha. Ele tinha os guardiões. Eu tenho o pessoal do Círculo dos Iluminados. Então, a primeira coisa que a gente, na qualidade de líder religioso, espiritualista, é mostre o que aconteceu comigo. Revele o que aconteceu comigo. Não se abstenha. Não tranque as minhas redes sociais. Por exemplo, se eu morro hoje, coisa que Deus, né, me guarde, me reserve em bom estado para que eu possa continuar trazendo essas mensagens para vocês. Mas se eu morrer hoje, a primeira coisa que a Raquel vai fazer é um backup das minhas redes. Pra se ela for apagada, ela postar de novo. A memória tem que ser mantida viva. Tanto os meus acertos quanto os meus erros. Tanto os meus acertos com o público que eu cativei, quanto os meus erros que eu tive nas redes sociais. Eu errei muito nas redes sociais. Eu atacava cristão de graça. De graça não, né? Tinha uma motivação. Olha o motivo aí. Mas eu tinha essa escolha. Eu não posso me ausentar disso. Eu não posso me isentar disso. Eu atacava cristianismo. Né? Vocês lembram disso? Tinha um fundo por trás? Lógico que tinha. Tinham pessoas que adoravam essa ideia? Lógico que tinha. Enquanto eu atacava crente na internet, eu recebia louros de vitória desses círculos satânicos, ocultistas. Me colocavam lá em cima. Me chamavam pra podcasts com eles, né? O pessoal lembra, não preciso dar nome aqui. Eu nem vou dar nome, pra vocês não irem atrás da hype pra esses lobos, né? Mas enquanto eu batia em crente na internet, todo mundo batia a palma. Os políticos, ligados ao PT, por exemplo. Os ateus, não todos, mas aqueles ateus militantes chatos. Os satânicos, os quimbandeiros, os feiticeiros, eles adoravam que eu batia nos cristãos. E aí, um belo dia, não sei o que aconteceu, se foi um insight, se foi um despertar, mas Deus falou no meu coração, por que você tá fazendo isso? Né? Por que você tá trazendo essa briga entre a velha aliança, a Torá, que você acredita, e a nova aliança? Por que você tá trazendo esse conflito? Será que Salomão, que é o seu... Tudo isso a gente ensinou antes, né? Eu falava isso pra ele. Quando ele falou uma palavra de mim, falou, velho, você ainda tá indo aí, um dia você vai entender, vai voltar. Ele voltou, viu tudo, em vez de falar, caramba, pode crer, igual fez com o Mastral, mete o louco com a gente, né? Foda, beleza. O seu ídolo, né? Faria isso? E aí eu pensei na sabedoria de Salomão. Falei, não, Salomão não faria isso. Né? Então, você vê que enquanto eu tava lá me posicionando contrário ao cristianismo, eles inclusive incentivavam essa briga minha com o Mastral. E na primeira oportunidade, vocês vão ver, tá aqui, ó, vou postar hoje na descrição. Na primeira oportunidade que eu conversei com o Mastral falou, eu te perdoo em nome de Adonai, você é meu irmão em nome de Adonai, e vamos resgatar essa aliança e vamos trazer conhecimento. O Mastral se uniu a mim e eu me uni a ele pra trazer conhecimento, liberdade espiritual pras pessoas, pra vocês poderem respirar, pra vocês poderem ter um país decente. Eu não ganho nada com isso aqui. Eu não preciso me promover com isso aqui. Eu tenho empresa. Eu não preciso disso aqui. Por que eu precisaria defender uma memória de alguém que eu ofendia na internet e ele também me ofendia, porque o Mastral também não era santo comigo, né? Por que eu precisaria de tudo isso pra me promover? Eu não preciso disso aqui. Eu não preciso de seguidor, eu não preciso de porra nenhuma. Eu tenho empresa, eu sou empresário. Eu tenho investimento em cripto, eu tenho investimento em outros ativos, eu não preciso disso. Então, tem muita gente falando assim, o Vic quer se promover na morte do Mastral. Cara, muito mais fácil seria eu me promover xingando ele, ofendendo ele. Seria muito mais fácil, porque é o que a galera da esquerda quer. Que eu ofenda ele, que eu descaracterize ele como um iluminado, que eu fale que ele era apenas um suicida, depressivo, que é o que essa esposa dele tá querendo fazer. Isso me daria muito mais hype. Aparecer na internet atacando o cara. Olha como ele era filho da puta. Olha essas acusações em cima dele. Tudo mentira, tudo infundado. Tudo infundado. Né? Por exemplo, quem perseguia muito o Mastral? O Caio Fábio. Por que essa Daiane Ueshi não fala do Caio Fábio? Porque ela tem um processo contra o Caio Fábio. Era o Daniel Mastral e a Daiane contra o Caio Fábio. Por que ela não fala do Caio Fábio? Porque já deve estar unida com a esquerda. E o Caio Fábio é progressista, ele é mais voltado à esquerda. Ou vocês esqueceram do vínculo dele com o Lula? Esqueceram? Que a esquerda também tá no meio cristão? Vocês acham que todo cristão segue a palavra de Deus? O que vocês acham? Né? Caio Fábio, no protestantismo, Frei Beto. É que o coração é puro às vezes, Lívia, entendeu? Mas até onde a pessoa se deixa ir, até onde a pessoa se deixa corromper. Isso aí é teatro, isso aí é abstração. Isso aí são nossas memórias ali que não participam necessariamente da simetria, mas justamente são a companhia de Deus. A simetria deixa Deus solitário.
A simetria que mergulha na escuridão e volta ao redor da simetria, da própria simetria central, mas sabendo que parece, mas não é, e aí tem humildade de servir a Deus, esses que portam o erro são humildes, são importantes para Deus. E nós que fazemos esse filtro. Os erros com explicação, Deus entende e faz parte da sua família também. Aí as nações se reúnem a nação central, que seria o livro vivo, muito robótico, para fazer companhia para ele. Então ele quer que Israel mergulhe hoje na escuridão e erra por quê? Para viver também, para entender o Messias. E aí se arrepender e voltar e ter humildade diante de Deus. Assim, juntos, as cores juntas não ficam tentando mais ser a luz. Se qualquer uma conseguir, apaga todas. Elas só vão ser a luz quando se abraçarem juntas. Isso é ciência. Padre Júlio no catolicismo, os jesuítas, tudo voltado às pautas esquerdas. Tudo voltado às pautas esquerdistas. Né? Então, tem um complô aí tentando destruir a imagem do Mastral. Então você que está me assistindo, você tem a obrigação de levantar essa bandeira. É uma imposição moral. Que o Senhor, teu Deus, pelo teu voto que você fez a ele, seja você judeu, seja você espírita, seja você cristão, pelo voto que tu fez a Deus, de reservar a verdade e guardar a palavra, você tem obrigação de preservar a memória deste homem, do Daniel Mastral. Que é tudo o contrário do que a esposa está fazendo. Que a esposa veio a público e falou, não, ele se suicidou, não deu detalhes do porquê ela desligou as redes sociais dele, não deu detalhes, não mostrou os stories que ele estava comigo, feliz da vida porque a gente tinha se encontrado, ela não me mandou, ela simplesmente sumiu, apareceu na internet, lacrando, né, porque ela tem esse viés mais progressista, inclusive o Mastral já estava alertado quanto a isso, ele até falou, não concordo com tudo da minha esposa, não concordo, parece que ela levou ele para umas agendas meio islâmicas, ela tem esse negócio meio que confundiu muito o Mastral, inclusive, confundiu bastante o Mastral. Sim. O Mastral mesmo falou pra gente naquele restaurante, né, que tava um pouco confuso e ele tava tendo uma crise de identidade. Como que ele conheceu essa Daiane Wish, essa esposa dele que tá aí na internet, né? Perto do que ele me falou, tá, gente? Ele tava num momento muito vulnerável. Exato. Ele tinha tido a perda, né, da Isabela já fazia 9 meses, aproximadamente. E ele já conhecia a Dai, já conhecia essa Daiane. E eles tiveram um envolvimento. E quem somos nós pra julgar o cara que tá ferido emocionalmente? Quem somos nós pra julgar um homem que tá ferido emocionalmente? Às vezes a pessoa, na sede de completar uma ausência, uma falta, e a psicanálise explica muito isso, ela tenta loucamente substituir com uma outra pessoa, né? Então, às vezes, a gente não enxerga o drama que tá se apresentando na nossa vida e a gente tenta completar as nossas ausências com outras pessoas. Então essa Daiane entrou na vida dele depois de 9 meses que ele perdeu a Isabela Mastral. 9 meses. Logo na sequência já casou, já teve um filho. E começou a participar de podcast com ele. É essa pessoa que tá me atacando. Uma pessoa que começou a aparecer em podcast, começou a aparecer em entrevista com o cara, né? Aí falava um pouquinho das suas pautas progressistas, que não concorda com a igreja, Então você vê que ela tem um viés, né, mais feminista, uma coisa assim meio da lacrosfera, da lacrolândia, né? E aí ela começou a aparecer com ele em podcast, agora provavelmente vai dar entrevistas em podcasts. Vocês saibam a verdade. Se vocês compartilharem a verdade, ela vai se espalhar, depende de vocês. Se Deus tocar o coração de vocês ou não. Depende única e exclusivamente de vocês, né? Tá no poder de vocês. Se vocês quiserem rebater esses argumentos dela e manter vivo a memória do Mastral, que é o mais importante pra ele, vocês compartilham isso que eu tô passando pra vocês. Eu não queria estar aqui hoje, coisa que eu mais queria estar com meu pai, por exemplo. Acho que o Vitão também, a Raquel também, todo mundo queria estar com o pai. Hoje é o dia dos pais, dia do Mastral, inclusive, que era pai. Não é minha culpa. Né? Inclusive, o filho dele tem 1 ano. E ele falou com muita emoção desse filho dele. Mas em nenhum momento na conversa ele falou dessa Daiane. Nenhum momento. Né? Então, ninguém queria estar aqui hoje fazendo essa live. Eu não queria estar, por exemplo, falando isso de uma pessoa que deveria estar enlutada. Mas ela veio primeiro na internet. Ela, na hora de falar mal, falar mentiras a meu respeito, me colocar como um ser ardiloso, então vai estar hoje provado minha conversa com ele. Ele me chamando de grande amigo, de melhor amigo, de irmãozinho, de gafanhoto. Vai estar aqui, ó. Vai estar no drive. O nome das pessoas que ameaçavam, aceitas, as organizações. Tudo. Eu vou queimar meu filme com muita gente, inclusive. Preciso muriar, velho. Vou queimar meu filme com muita gente. Uma cerveja, muria 2, agora né? Eu tô pela verdade. Eu não queria estar aqui hoje. Eu não queria estar falando isso de uma pessoa que deveria estar no luto dela. Mas ela não pensou no luto dela na hora de vir profanar mentira sobre o marido e na hora de vir me atacar na internet. Então, se ela já transcendeu o luto dela, aqui ela vai tomar. Eu respeitei o silêncio dela. Eu, inclusive, procurei ela pra conversar. Ela, além de não quis conversar comigo, na arrogância, no poço de pestilência que tá em volta dela, se não foi ela, que Deus me permita, se não foi ela que fez algum tipo de amarração pro Daniel. Diga-se de passagem. Porque ela é toda mística. E eu conheço o misticismo de perto. E as amarrações são ardilosas. Elas são feitas e você quase não percebe, você quase não sente. Tá? Então, na hora dela falar mentiras na internet, na hora dela profanar ataques à minha pessoa na internet e matar a memória que eu tive com o Mastral, e matar a memória do Mastral, deixando ele como um louco, suicida, depressivo, que é isso que as pessoas estão começando a pensar do Mastral, graças a essas falas dela, ela não pensou no luto dela. Tem gente vendo, ai, mas coitada, ela está de luto. Uma pessoa de luto não ataca os outros. Uma pessoa de luto vive seu silêncio. Que eu respeitei o silêncio dela. Nem toquei no nome dela do primeiro vídeo que eu fiz no Mastral. Agora, tocou meu nome? Tocou no nome da minha esposa? Aí, vai levar, filha. Vai levar. Vai levar. Isso foi só o começo. Quanto mais você falar o meu nome na internet, mais você vai tomar. Mais eu vou falar de você.
E mais eu vou deixar as pessoas cientes do que você fez, da desgraça que você fez na vida do Daniel. Ficam colocando essa mulher de santa só porque teve um filho. Verdade seja dita. Mulher ou levanta um homem ou destrói. Ela, com todo esse esoterismo dela, com toda essa mística dela, com toda essa cabala dela, não conseguiu salvar a vida dele. Não conseguiu tirar o espírito negativo que tava ali. Não conseguiu tirar a raiva, o medo, a tristeza que tava ali. Ela não conseguiu fazer nada disso. Então que porra de terapeuta holística que ela é? Que não consegue salvar o próprio marido como paciente. Que ele deveria ser o primeiro ali na agenda dela. Aí chegam as mensagens de que nem pra velório ela foi. Não falou nem pros fãs do enterro. E os fãs queriam se despedir do cara. Eu amanhã, se eu morrer, meu enterro tem que ser num lugar onde todo mundo possa ir. Porque a coisa mais difícil pra uma pessoa é ir embora sozinha. E o Daniel se sentia sozinho. O Daniel estava sozinho. Vocês vão ver nas mensagens. Ele falava que se sentia sozinho. Então que porra de esposa é essa? Que se diz esposa? Porque chegar, dar uma chave, né, no cara, uma chave de pernas no cara, meter um filho na barriga e começar a aparecer em podcast, todo mundo faz. Qualquer mulher faz isso. Só que as dignas são aquelas que vão preservar a memória do marido. Por trás de todo homem tem uma grande mulher. Esse ditado não é pra ser ouvido de qualquer forma, enfim, displicente. Esse ditado tem um valor muito grande pra nós homens. E eu digo mais, não é por trás de todo homem, é ao lado de todo homem tem uma grande mulher. Então que mulher é essa que, em vez de viver o seu luto, vem nas redes sociais me atacando? Uma pessoa que ela nem conhecia, nem sabe que eu vivi com o Mastral. O meu encontro com o Mastral não foi através de carne, ô Daiane. Não foi através de tesão, não foi através de desejo, né? Não foi um laço físico. O meu encontro com o Mastral e o nosso relacionamento se tornou grande através de um acontecimento espiritual, tanto na minha vida como na dele. Então quem é você pra julgar as obras que a Hashem faz, que Deus faz? E nem você falou de forma pejorativa o nome de Adonai, né? Você falou de forma displicente, pejorativa. Ah, esse Adonai aí deles. Vocês viram a live dela? Esse Adonai deles. Tá tudo bem? Então essa live vai ficar salva nesse canal, tá? Investiguem mais. Nós queremos respostas, tá? Se o Daniel veio a tirar a própria vida, nós queremos que a polícia investigue não só a minha conversa, que já está em posse da polícia, mas também as outras conversas. Nós queremos saber quem ameaçava ele. Nós queremos saber por que ele tomou essa decisão. Porque eu vou falar pra vocês, deliberadamente não foi. Isso foi coerção. Isso foi de forma coercitiva. Então nós queremos. Né? A minha parte eu estou contribuindo com todos os seguidores. Eu estou colocando disponível pra vocês, aqui na descrição desse vídeo, a minha conversa com o Daniel Mastral. Tá? Então, podem pôr na internet, no canal de vocês, nos perfis de vocês. A mim não me importa. Tá? Os áudios também, quem quiser escutar, tem áudios de 15 minutos, tem áudios de 20 minutos. Né, que são áudios de grande conhecimento, de grande valia. A gente não conversava só sobre o dia a dia, a gente falava de coisas profundas. Né? O Daniel fala de podcasts que ele não gostava, mas que ele tinha que ir. Um deles é inclusive um podcast que me odeia, que tá aí profanando mentiras também. Né? E o Daniel falava, não gostava, eu não gosto desse podcast. Então a nossa conversa tá aí, os áudios estão aí. Tá? Sobre as acusações que estão fazendo sobre o Daniel nunca teve um coração de matar ninguém, cara. Dava pra perceber, dava pra sentir essa energia dele. Estão fazendo acusações de que o Daniel teria matado a ex-esposa. Ele só fala da ex-esposa o tempo inteiro. É transparente na alma dele. Por que isso não surgia quando o cara tava vivo? Por que quando ele tava vivo não surgiam essas acusações? Só surgem depois. Um movimento da esquerda pra corromper a memória do cara. Porque ele conhecia, sim, sobre muitas coisas satânicas que a esquerda tá fazendo nesse país e que eu vou revelar se a Hashem me permitir ficar vivo. Né? Então ele sabia de muita coisa que a esquerda tá envolvida. Por que isso não surgiu à tona na época que ele tava vivo? Por que agora vai surgir tudo isso aí pra difamar e destruir a memória do cara? Vai surgir agora. Agora vocês vão ver. Surgir que ele era neurótico, que ele era mitomaníaco, que ele era isso, que ele era aquilo. Vão pegar cortes antigos, eu falando dele, ele falando de mim, a gente se alfinetando na internet. Vão pegar. Agora vai surgir tudo isso. Preparem os corações de vocês, que vai surgir tudo isso. Porque a esquerda vai querer destruir a memória de um cara que era libertário. E quem tá participando disso? Essa esposa dele. Porque no dia seguinte à tragédia, veio o Cidade Alerta me procurar. Veio o BAT me procurar. Veio o próprio Metrópolis, esses canastões do Metrópolis me procurar. Eu já tava ressabiado. Por isso que eu cheguei pro Metrópolis e falei, só faço se for ao vivo. Porque vocês editam matéria. Vocês me rotulam. Vocês ficam me chamando de satanista. Inclusive, eu tô processando o Metrópolis. Né? Então, no dia seguinte da tragédia, veio todo mundo me procurar. Inclusive a Simone, cantora, que não está me respondendo mais. Diga-se de passagem. Né, Simone? Mandei uma mensagem pra você, espero que você esteja bem. Espero que você realmente fique do lado do Mastral nessa história. Né? Que você, às vezes, as mulheres, elas procuram já se ajudar, porque tem todo aquele ambiente feminino e às vezes acaba deixando o cara de lado. Então vocês têm que procurar a verdade do Mastral. A verdade dele. O que ele queria para as redes sociais dele. Que essa Daiane tá mantendo fechada. E vem, né, mantendo dessa forma. E ela mesma afirmou que tava com ela, as senhas e tudo. E o Mastral também falou no dia, lá na mesa. Eu sei que de mais de 6 horas que a gente conversou, e que tá lá nas câmeras, né, lá tem umas 3 horas de conversa, depois a gente saiu, foi atirar, foi fazer outras coisas. Mas dessas 6 horas que a gente passou junto, se ele falou de você, Daiane, 30 segundos foi muito. Ele só mencionou assim. Né? E nessa mensagem de texto que tá aqui no meu celular, que vai daqui a pouco aqui pra descrição do vídeo, ele chama a Isabela Mastral de esposa, não você. Então eu não queria estar falando isso pra você, mas já que você veio nas redes sociais me atacar, eu tô deixando isso aqui pra você repensar nas suas atitudes. Eu ia guardar comigo isso. Mas já que você veio na internet me atacando, me chamando de mentiroso, de me difamando, e urubuçando a memória do Mastral, que agora você vai ganhar em cima disso, eu sei disso, vai começar a ir pra podcast, um monte de lugar, né?
Agora você não para, né, menina? Agora você vai criar asas, né, terapeuta, que não conseguiu salvar o próprio marido. Então, você vai aparecer em todos os lugares. Da Lacrolândia, da Lacrosfera, vai em podcast feminista. Ai, como eu sou vítima, olha o que o Vic fez comigo. É isso, porque sempre o Vic é o vilão. O Vic é sempre o vilão da internet. Faz mal não, eu gosto. E aí você vai, com certeza, usar de todas as artimanhas femininas, de uma pessoa incompleta, de uma pessoa ignorante que você é, por desconhecer o legado do seu próprio marido. Você aposta que você não sabe nem o nome de uma ordem satânica. Você não sabe nem o que é ONA. Você não sabe nem o que é MLO. Você não sabe nem o que é Ordo Saturni, por exemplo. Você não sabe ordem, você não sabe o que é a Church of Satan. Você não sabe o que é o Temple of Set. Você não sabe nada, filha. Você só tá babuceando na internet. Você é uma mentirosa, decadente. Tá? Eu tô falando isso pelo meu amigo, porque o espírito dele tá vivo. Tem que conhecer agora todas as Se não fosse pra falar, eu nem estaria falando. Que a Adonai não ia permitir que a minha língua professasse uma mentira desse tamanho na internet. Em memória do Mastral. E eu peço desculpas ao Mastral por estar falando Mas isso ela com se diz você. satanista. Mas é porque você não respeitou o seu lugar. Você foi falar de uma amizade que você não conhece. Tá aqui tudo provado em texto. Eu vou deixar pros seguidores do Mastral os áudios, os textos, pra vocês saberem quem tava ameaçando o Mastral. Pra vocês saberem as instituições, pra vocês saberem o que foi feito do Mastral. Então tá aqui. Eu vou colocar na descrição. Você vai colocar aí pra mim, Vitão? Pode colocar. Olha lá, vamos ver isso aí. Pode colocar. Eu vou abrir. Pode colocar sim. Pode ser. Pode colocar na íntegra. Nomes e tudo. Pode soltar os comentários também, viu? Pode soltar os comentários que eu quero responder o pessoal. Bom. Manter vivo o legado do... Todos os cristãos que estão me apoiando, os judeus, os espíritas, né? Eu quero dizer que eu tô muito feliz de estar vendo essa união religiosa que tá tentando manter vivo o legado do Mastral e manter vivo a palavra de Deus aqui nesse mundo, e principalmente no Brasil. Porque eles estão tentando desconectar a gente do espiritual, né? Quando o marxismo foi idealizado pelas mentes maquiavélicas, né? Então Marx, que era ateu, materialista, ele foi idealizado por judeus que são chamados no Novo Testamento de sinagoga de Satanás. Olha lá. De novo, Vic. Há quanto tempo eu falo isso, meu? Você sabe que eu falo isso há quanto tempo, velho? Agora você mete o Sherlock. Se eu tivesse 1 milhão de inscritos, aí você vinha. Olha, Bob, você tinha razão, vou te pedir desculpa. Mas você quer ter moral com Deus, velho? Pelo amor de Deus. Né? Então, explicar aqui pra vocês, nesse momento da live, tão importante, contra quem a gente tá lutando. O que é a sinagoga de Satanás? Se a gente pegar o judaísmo, ele tem muitas facetas, né? O judaísmo em si, ele não é algo tão definido quanto vocês imaginam. É o Sherlock. Por exemplo, existem algumas linhas da Kabbalah, né, do Hassidismo, por exemplo, ou mesmo do Talmud, né, alguns tratados do Talmud vão falar sobre magia judaica, sobre esoterismo judaico, misticismo judaico, e isso faz parte do judaísmo também. Então tem judeus que seguem nessa vertente. Milênios de eco. Tem judeus que seguem outra linha de um judaísmo mais ortodoxo. Tem também os reformistas. Mas todos esses judeus chegam num comum acordo. Deus em primeiro lugar. E manter viva a palavra de Deus, que é a Torá, que é o Pentateuco. Agora, existe uma categoria de judeus, né? Eu quero que vocês salvem isso também, que vocês repostem, que vocês compartilham aí entre as pessoas que vocês amam. Existe uma categoria de judeus que rompeu com o judaísmo. Porque pelo judaísmo, se você nasceu de ventre materno judaico, você é judeu. Ou você pode ser o Bnei Noach, você é um filho da aliança, você é um convertido, ou se você nasceu de ventre materno judaico. Então, no meu caso, pela linha paterna, o meu sangue é judeu, e pela linha materna, minha avó era lá do leste europeu, da região da Lituânia, era ashkenazi. Então, pela minha família materna, eu sou de ventre judaico, e pela minha linha paterna, eu também sou de linhagem judaica, já que, após os testes genéticos que a gente fez, meu pai é descendente, lógico, de milhares de anos de uma tribo chamada tribo dos Cohen, que eram os filhos de Arão, a tribo de Arão, que eram sacerdotes do primeiro templo de Salomão, lá atrás, na região do Levante, há 3.000 anos. E como que a gente consegue traçar esse mapeamento genético tão formidável? Porque o gene masculino, né, o gene XY, mais especificamente o Y, como são o Y, ele tem uma pouca mutação de geração para geração. Então ele pode ser rastreável há milhares de anos, né? Então, mas existem os judeus que eles estão prontos para trair o judaísmo. Sempre houve, né, que são, na verdade, os edomitas, que foram batizados como judeus na Guerra dos Macabeus, por exemplo. O rei Herodes, né, que vocês conhecem do Novo Testamento, que teria perseguido Jesus, ele era um idumeu. Ele foi convertido ao judaísmo, mas ele era edomita. E os edomitas vêm de Esaú, que era inimigo de Jacó. Né? Então tem muito. Porra, inimigo é o irmão, cara. E Edom vem do vermelho, né? Da Dom, da Damar, tudo vocês sabem. Agora, é um desdobramento que envolve toda a humanidade, né? É um desdobramento de Deus, né? Então não é assim, bem assim, né? Tá bom. Muitos falsos judeus. Eram estes falsos. Dá pra entender o que ele quer dizer. Falsos judeus que o Cristo estaria falando lá no Novo Testamento, a sinagoga de Satanás. São judeus que não seguem a palavra divina, que não têm espiritualidade, não têm religião. Pelo contrário, eles são ateus, materialistas. Se a gente pegar o começo do comunismo, aí, mano, como ele... Nossa, tá muito vendo as nossas paradas, né? Caramba. Ideólogos do comunismo. Marx, né? Marxismo, que era um judeu. Engels, judeu. O Trotsky, que vem depois na Revolução Russa. Marx era alemão. Trotsky vem e aparece
durante a Revolução Russa, judeu também, né? Os ideólogos da escola de Frankfurt, por exemplo. Então, Marcuse, o Horkheimer, o Theodor Adorno, todos judeus. Pega o idealizador da bomba atômica nos Estados Unidos, o Oppenheimer, judeu. Então, quando a gente tá falando em judaísmo, pera lá, qual judeu? O judeu de verdade? O judeu que crê na palavra? Ou aquele judeu que traiu o próprio judaísmo? Porque o marxismo, o próprio Karl Marx, ele era ateu. Mas não se pode dizer que ele não era judeu. Ele era judeu, que nasceu de ventre judaico. Então, o judaísmo é muito aberto. Né? É muito vasto para qualquer um se apropriar se nasceu de ventre judaico, pode-se dizer judeu. Mas será que era um judeu de fato? Porque o judeu de fato conserva a palavra de Adonai, de El Shaddai, né? De Elohim. Então, hoje tem uma casta judaica que não é judeu. E essa é a sinagoga de Satanás. O George Soros, por exemplo, nasceu em família judaica, mas entregou os próprios judeus pro regime neonazista. Neonazista não, nazista mesmo, né? Durante a Segunda Guerra. Então, existe um complô judaico, sim, de dominação mundial, mas é de parte dos judeus, não é de todos. Tá? E era isso que eu tava expondo com o Mastral. A gente já tava combinando vários podcasts pra vir falar desse assunto. E infelizmente. Ou do Soros agora. E aí vem a esposa dele, né? Que na verdade. Mais uns enfim. O vínculo foi consagrado, então é esposa. Tá, mas esposa pra mim é algo do coração. Jamais uma esposa iria tratar a morte do cara como um simples suicídio, ou, enfim, abafar com panos quentes, ou não aparecer, derrubar as redes dele. Cadê as redes do Mastral? Por que o Daiane, você deve estar me assistindo agora. É esperto. Por que você não reativa os stories do Mastral no dia que a gente se encontrou? Põe aí pra todo mundo ver o que o Mastral falou de mim. Tá na descrição já, né, Vitão? A gente vai continuar com este canal. Esse canal começou agora aqui no YouTube. Nós vamos receber várias pessoas influentes nas próximas vezes que nos encontrarmos. Pessoas da política, influencers, enfim. Eu quero trazer muita gente diferente aqui nesse podcast, nesse canal. Vai ser um podcast que a gente vai criar aqui. Espero que seja um dos maiores também, porque a maioria desses podcasts já estão comprometidos já com ideologia esquerdista, enfim. E a gente quer falar do que a gente passou, né? Era proposta o Daniel apresentar comigo esse podcast para apresentar e falar aquilo que a gente passou e trazer isso a conhecimento público. Infelizmente não deu tempo, né? Mas eu vou continuar o legado, né? E queria agradecer a todos os religiosos que me seguem, né? De todas as vertentes. Acho que esse não é o momento de ficar fazendo separatividades ou, né? Com retóricas, com... enfim. Eu queria agradecer a união de todos. E vou responder algumas pessoas agora do chat. Lembrando que não ataquem a Daiane, tá? Não sei se ela tá passando por uma confusão, se ela tá recebendo dinheiro, ou se ela realmente não conversou comigo, não me conhece direito. Você viu isso? Eles estavam combinando de ir em podcast pra expor o que a gente fala há anos. Né? E se ferrou, vai brincar, vai. Você que não fica esperto também, né? Reza mesmo pra Deus, tá? Continuar com pilandragem, você fica fora da simetria. Você sabe que você tá copiando, metendo louco, tá fora da simetria, e você sabe. Não tá na justiça, não tá certo. Não tá protegido. Então, boa sorte, né? Pronto, aqui, ó. Estou fazendo isso, Daiane, pra você aprender o seu lugar e dar espaço pro meu, tá? Eu era o melhor amigo, você é a esposa, né? Então você deveria ter vindo conversar comigo antes de tirar deduções da minha parte, da minha pessoa. Então, eu já dei o meu retorno a você. Por mim, a conversa acaba aqui. Se você continuar e quiser seguir adiante, eu também vou seguir com a minha munição, tá? Então é você que sabe. Você veio e me atacou de graça na internet. Também tomou, tá? Espero que fique dessa forma. Você fica no seu quadrado, eu fico no meu quadrado e ponto final, tá? Deixa eu responder aqui o pessoal que tá ao vivo. Mano, pra mexer com os caras tem que ter muita moral no espiritual. Tem que ter muita moral no dia a dia. Tem que ter um... Acho que é assim, brincando que... Vai nessa. Então, estranho, né? A arma continua na mão dele e não teve recuo. Pois é, tem mais isso também, porque o Mastral só andava com o Magnum. Por que naquele dia ele ia levar uma Taurus? E cadê a esposa? Não tem nada a ver isso, tá me dando desespero você falando isso, velho. Vergonha alheia, para de falar isso, mano. Não entende de arma, deve estar dando com a cabeça na parede. O que tem a ver? Ele manda com uma Taurus, levou uma Magnum? Que nada tem nada a ver. Taurus é a fabricante, Taurus fabrica tudo, um monte de coisa. A Magnum tem a ver com o calibre. Não tem nada a ver, dá desespero você falando isso, velho. Se você atirar assim, ferrou. Fica normal também, no começo todo mundo confunde, de boa, só ter humildade, né? Mas isso não faz sentido nenhum. Você tá falando, faz sentido nenhum. Pra quem vai, se fosse um carro, mano, que sentido faz ele tá com um Chevrolet, tendo que sempre anda com um carro popular? Porra, não faz sentido nenhum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Ela não estava em casa pra ver isso, não viu? Porque, assim, gente, se realmente o seu marido, a sua esposa tá numa situação clínica de extrema urgência, né, como ela disse, que ele já tava, né, pensando nisso faz tempo, então, eu não vou deixar sair sozinho. Não vou nunca deixar uma pessoa que eu amo sair sozinha. Eu já não faço isso com a minha esposa, por exemplo. Eu já falo onde você vai. Ele tinha uma Taurus 357 Magnum. É isso, ué. Quer ajuda, quer que eu te levo e tal? Quer que eu ponha segurança pra ir com você? Então, deixar a pessoa aí sozinha, assim,
Ele na iminência de cometer um ato contra si mesmo. E outra, que arma que ele usou? Porque foi noticiado uma arma, só que ele atirava com outra. Ele atirava comigo com uma Taurus. Aliás, com uma Magnum, né? Tá até na mão dele, na nossa foto juntos. Tá uma Taurus na sua mão, não tá? Uma Taurus 357 Magnum, é a arma que ele tinha. Você disponibilizou tudo em Drive. Sim, eu falei que eu ia fazer isso. Hoje eu tô dando um grito de liberdade aqui. Eles vão aprender muito nesses áudios, nessas conversas. E se vocês puderem compartilhar, eu agradeço de coração. E que a luz de Hashem invada a casa de vocês e possa libertar todos vocês dessa maldição que tá vindo aqui pro Brasil. Que vocês se sintam acolhidos aqui nessa live hoje. É o que eu desejo de coração pra todo mundo. Que a verdade seja dita, manifesta, concebida e revelada. Tá maratonando aqui mesmo. Sim, estão atacando a reputação dele de todas as formas. Vão falar que ele era homoafetivo, vão falar que ele matou a ex-mulher. Vão falar tudo, gente. Porque assim, a mesma coisa que se eu morrer hoje, a esquerda vai vir pra cima. Porque quando a pessoa tá viva, a mídia tem que provar tudo que ela tá falando. Então, por exemplo, eu tô vivo. Aí levanta uma mentira a meu respeito, tem que provar juridicamente. Senão, eu processo a pessoa. Agora, quando a pessoa tá morta, todo mundo fala o que quiser. Entende a importância dessa live e das pessoas que estão aqui agora? Porque se ele foi, quem vai defender ele? Se essa esposa dele não quiser fazer nada a respeito, a memória dele vai ser dilacerada. Por que foi aparecer justo agora? Vocês não acham estranho? Agora vai aparecer que ele matou a ex-mulher, vai aparecer que ele mandou o filho se matar, que era o que o Caio Fábio ficava alegando sobre ele. Vai aparecer que ele era homoafetivo, vai aparecer um monte de coisa do cara. Vocês podem ter certeza. Vai aparecer áudio de tudo quanto é lugar. Fiquem na luz da verdade, sejam fiéis, sejam leais. Se vocês seguem uma pessoa, é que você encontra um significado naquela pessoa. Você tem um ressoar, você tem uma conexão. Você tem uma ligação espiritual com a pessoa. O seu espírito elegeu aquela pessoa como seu guia, como seu mestre. Seja leal. O pessoal do Círculo é muito leal a mim. Inclusive, o pessoal do Círculo dos Iluminados tem aula amanhã, segunda-feira. Por favor, não falta. Tá? Que a gente vai continuar nossa aula de alfabeto hebraico e das letras da Cabala. Então sejam leais. Para de ficar agora vendo... tá ensinando alfabeto hebraico, que a gente pôs lá. Posso que ele copiou lá, agora vai ensinar também. Conteúdo. Viu o conteúdo de pessoa? Sobe pra cima. Você não é investigador, você tem que ser um seguidor leal. Tem que ser leal a pessoa que você encontrou significado. Confiem mais no potencial de vocês, de quem vocês querem pra seguir. Pelo menos. E quando estiver seguindo, acredite na pessoa. Porque nós vivemos num mundo de mentiras. Vão levantar tudo a meu respeito, tudo a respeito do Mastral. Como levantaram, por exemplo, que eu matei o Mastral. A primeira coisa que apareceu, depois que ele conheceu, eu vi que ele morreu. E que tá ligando? Eu tenho respeito ao cara lá em cima. E ele sabe de todas as coisas. Né? Agora, se inventar mentira, aí, se for o caso, eu processo juridicamente, me ameaçando. Agora, falar, até papagaio fala, todo mundo fala. Isso é internet, isso é terra sem lei. O governo brasileiro não tá nem aí pra o que as pessoas discutem na internet. Nem aí. Tá terra sem ninguém. Então vão falar um monte de coisa, a respeito dele. Cabe a vocês serem leais, praticarem a lealdade. O leonino já sabe fazer isso, né? Os leoninos já são muito leais. Agora, restam as pessoas que seguiam o Mastral ser leal ao que ele deixou aí de legado.